Deixou meu banheiro em ordem, Tatalo? Olha, eu tentei, mas a água jorra em todas as direções. Acho que meu pai não instalou direito a ducha. É claro que eu instalei. O problema não é da ducha, o problema é do seu cabelo. Seu cabelo repele a água. Aliás, nisso você não saiu nada a mim. Saiu toda a sua mãe. O cabelo da Rita também rechaça a água. A Rita, se chegar na beira da praia e sacudir a cabeleira, provoca uma tsunami. Rosana, vai lá que a minha sogra disse que hoje vai ter uma consulta no Arnaldo, depois vai dar uma passada aqui. Mário Jorge, você sabe o que a sua mãe disse? Que ela tá pensando em se desfazer das coisas dela em vida. Mamãe disse isso? Disse. Pra quem será que ela vai dar aquele apartamento dela, hein? O apartamento dela vale uma nota. Ela vai deixar pra mim, que já sou pai de 2 gêmeos, em via de ser pai de um terceiro. Isso é o que veremos. O apartamento da minha mãe é meu. Tava os pés aqui. Capaz da velha entrar andando e sair engavetada, coitada. Bando de abutres. Bom, então quer saber? Se vocês me dão licença, eu vou lá dar um beijo na minha vozinha. Tatalo, nenhuma palavra sobre a herança, compreendeu? Ô, filhinho da mamãe, tomou banho? Impossível. Isadora entupiu meu banheiro, Tatalo entupiu o seu. E eu não tenho coragem de entrar no banheiro da parenta. Por quê? Minha avó tá aí? Tá ali, ó. E eu tô aqui de tocaia, meu filho. Porque agora ela anda dizendo que vai deixar a herança em vida. É, eu quero garantir minha parte. Papai disse que ela vai deixar tudo pra ele. Ah, se a gente permitir, né? É pra isso que eu tô aqui, de tocaia, porque eu não vou permitir. Eu vou queimar o filme do meu pai. Garota mau caráter. Quer? Arnaldo ainda tá... Vocês estão tocaiando o quê? O apartamento da vovó. Vocês acham que existe alguma possibilidade dela deixar isso pra vocês? Olha, pro Tatalo eu não garanto, não. Agora, pra mim... pra mim, com certeza. Porque se ela não deixar por bem, ela vai deixar por mal. Pronto. Prontinho, prontinho. Dona Genevieve. Terminamos. A senhora vai com Deus, viu? Eu não vou, não. Essa história de ir com Deus na minha idade é muito perigoso. A gente vai e não volta. Mandar que alguém vá com Deus é uma forma de demonstrar consideração e respeito, dona Genevieve. Eu não acho, não. E quer saber, eu acho de muito mau gosto. Ah, é? Então vai sozinha mesmo, porque com esse mau humor, minha filha, ninguém mesmo deve estar querendo andar na sua companhia, viu? Como vai, dona Genevieve? Mal, basta ver o consultório de onde acabei de sair. Sim. Onde, por acaso, a senhora não paga, de modo que não deveria reclamar, não é? Aliás, Arnaldo, eu não sei por que você não cobra de dona Genevieve. Porque dona Genevieve é da família, não é, Rita? Que família? Que família? Mãe de Mário Jorge tem um caráter idêntico ao dele. Ah, então eu não sei. Eu mandei ela ir com Deus, ela reclamou, sabia? Ela não queria ir com Deus. Então... O diabo não vai vir me buscar aqui, Rita. Ele sabe que você mora aqui. Olha aqui, dona Genevieve, então se a senhora já terminou o que tinha pra fazer aí na sua bocarra, entendeu? Eu gostaria que a senhora se retirasse, que a senhora não é bem-vinda nessa casa. A vida inteira a senhora só fez me atormentar. Nunca foi capaz de me dar 1 litro de leite, nunca me estendeu a mão, nunca me ajudou a cuidar das crianças. Eu bem que queria, mas ninguém podia lhe dar. Oi, vó. Tataro, quando era bebê, parecia um macaco. Eu tinha vergonha. Eu não ousava apresentar aquele mico como meu neto. Isadora, convenhamos, nunca prestou. Mas peraí, dona Genevieve, a menina não nasceu má, ela se tornou má por culpa de Mário Jorge, hein? Ela não nasceu má. Nasceu péssima. Me lembro, na maternidade, a Eda chegou e me disse que a menina tinha olho junto. Olha, eu vou te contar, viu? É impressionante, é o Mário Jorge de saia. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou lá dentro que eu preciso dar um telefonema. Com licença, dona Genevieve. Ô, vó, vozinha, vó, você não recebeu as fotos que eu te mandei, seus 2 bisnetos? Recebi. É. Passei uma semana dormindo. Que criancinhas mais esquisitas. É porque elas são criadas por uma macaca. Agora está tudo explicado. A menina, então,
Mariri, Mariri. Ela é a cara da sua mãe. Pelo amor de Deus. Uma macaca com a cara da Rita. Olha aqui, dona Genevieve, é melhor que eu vá ao apartamento da frente tomar o meu banho, porque se eu fico aqui, eu sou capaz de perder a minha cabeça e usá-los. Quer botar a senhora pra fora, vassouradas! Isso primeiro você precisaria achar uma vassoura. E pelo estado desse apartamento, acho que há muito tempo que não aparece nenhuma vassoura por aqui. Pelo amor de Deus. Ô, vó, sabe o que é? É porque eu queria saber se a senhora não podia me arranjar, assim, uma grana. Porque eu tô numa situação desesperadora. Situação desesperadora, estou eu, Tataro, com a sua irmã chegando. Minha. Não se aproxime de mim. Eu estou armada. Tá. Eu só quero mesmo levar um lero contigo. Coisa rápida. É o seguinte, eu acho que a senhora podia botar o seu apartamento no meu nome ainda em vida, entendeu? Porque depois que a senhora morre, vai me dar muita mão de obra. No dela e no meu. No dela e no meu. Porque se a senhora deixar só no dela, eu não recebo nada. Você não vai deixar nada pro papai, né? Fala muito mal de você pelas costas, vó. Ele disse que a senhora prendia ele numa jaula quando ele era pequeno e você precisava sair. Mas o que eu podia fazer? Se eu soltasse o Mário Jorge, ele destruía tudo. Ah, é? Papai reclamava de barriga cheia. Eu vi, a jaula era ótima, né? Vi numa fotografia, tinha até um colchonetezinho, tinha uma aguinha, né? A senhora até deixava uma banana pra ele antes de sair. Não? Fome o seu pai nunca passou. Vó, essa família nunca poderia... Você, eu começo a entender tudo. Pois então, meu filho, se você quiser me fazer esse favor, me explica, porque eu, até hoje, não entendi nada. Dona Celinha, o Tatalo inundou seu banheiro. Era tanta água, chegou uma hora que eu fiquei com medo de ser levada pela enxurrada daí. Meu pai do céu, vou te contar, viu? Olha, Rita, você e o Arnaldo precisam dar logo um jeito resolver esse problema desse Barbará. Que eu não estou aguentando essa tropa tomando banho aqui dentro da minha casa, hein? Não, porque tive medo de ser levada pela enxurrada daí. Todo patobranquense tem medo de ser levado pela enxurrada daí. Por quê? Por causa de Lé Lobate. Lé era uma professorinha muito querida lá de Pato Branco. Não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A Lé gostava de correr 8 quilômetros todos os dias. Depois ela mergulhava no rio gelado. Dizia que acordava o sistema, sabe? Ai, volta e meia aparecia alguém e dizia: ai, acabei de ver a Lé passadas no rio. Já fazia parte da cidade, sabe? Ver a Leia nadando no rio, entende? Entendo, Bozena. Entendo muito mais do que você imagina. Ai, mas teve um dia que a Leia correu, mergulhou e foi levada pela enxurrada daí. Que horror! Morreu afogada, coitada? Não, ela conseguiu se manter na superfície e foi arrastada, 68 quilômetros. Quando finalmente conseguiu fincar pé, inundou uma comunidade chamada Enchente. Hoje em dia já tem mais de 5.000 habitantes. Tem até shopping. Eu mesma, quando morava em Pato Branco ainda, ia muito no Enchente Shopping. Eles vendiam, assim, um cone de pinhão assado. Ai, que era uma maravilha, sabe? Essa história toda é pra justificar sua indolência, né, Polaca? Porque Celinha não enxugou o banheiro, não. Você tá entendendo? Agora, vem cá, se essa tal de Lé não morreu afogada, você pode me explicar o porquê em si, por causa de uma enxurrada? Porque a enxurrada tira as pessoas da cidade. E Pato Branco, assim como várias outras cidades do sudoeste do Paraná, tem medo do esvaziamento daí. Ai... Mas que mulher chata! Como você é insuportável, Celinha! Dá um jeito na Bozena, por favor! Bozena, vai enxugar o banheiro! Supato desordem no meu banheiro. Alô, galera! Não, galera, nada. Galera, não, mamãe. Que história é essa da senhora estar levando o grupo da terceira idade pro matagal? Já não chega, não, a confusão lá com o seu Altino? Sabe o que a Persa fez? Botou a boca no trombone. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Todo mundo do condomínio apontando o dedo pra mim. Deixa apontar, Ney. Quando as pessoas apontam, a coisa tá boa. Quando deixam de apontar, é que o bicho pega. Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, botando os velhinhos nus lá no mato. Celinha, ali não tem mais criança, Ney. Muito pelo contrário. Mas as reclamações vêm aqui pra casa. Nós é que ficamos expostos. As pessoas comentam, as pessoas nos criticam. O Beraldo mesmo, outro dia na sauna, tava reclamando.
E ele tem toda a razão, porque o sujeito trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que arrumar uma pinça pra ficar tirando o carrapicho e carrapato das intimidades da mãe. Só dela. A mãe do Beraldo viciou em toceira, nem. Ela não pode ver uma toceira que se embrenha no mato e não há que arranque a véia de lá. Mas o que vem a ser uma toceira? É uma folhagem densa, robusta. Tá. Ela disse que ficar nua na toceira lhe faz uma sensação que ela nunca sentiu antes. E aí, como é que fica? Até o pessoal da favela tem medo de ficar no mato quando a Dona Copélia tá lá. É tanto velho nu naquela área de Baixo Pelanca. Vai acabar com essa história! Eu não quero mais receber nenhuma reclamação sua, mamãe. Dá um tempo, mamãe, dá um tempo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Vai arrumar o banheiro. Deixa, Celinha, deixa. Eu vou tomar o meu banho, eu mesma seco o banheiro depois. Olha, eu tô avisando que não tá dando pra tomar banho lá dentro. Eu tô... Quer tomar banho no meu banheiro? Não, Copélia, muito obrigado. Muito obrigado, porque, sinceramente, eu já tomei banho no seu banheiro e o que eu vi na sua bancada, eu jamais imaginei que existisse. É, porque você imagina pouco, Rita. Já eu tenho uma imaginação muito fértil. Inclusive, eu fui finalista de um concurso de imaginação fértil em Budapeste, na Hungria. Isso é mentira, isso não existe! É verdade, É mentira! É verdade. A vida popular era toda pra mim. Subi ao palco com a túnica lilás e comecei a imaginar. Em 2 minutos, a túnica caiu no chão e eu lá, nua, só imaginando. Ah! O público veio ao delírio. O estádio municipal de Budapeste veio abaixo. Ah, eu fiquei em 3º lugar, mas a vitória moral foi minha. Depois fui carregada nua em triunfo, né, pelos ciganos bêbados que tocavam violino e me carregavam ao mesmo tempo. Vocês acreditam? Mamãe, os ciganos bêbados que lhe carregavam e não caíam. Claro, levamos quedas pavorosas. Estavam todos bêbados, nem bêbados, mas eu já caía rindo. Uma hora eles estavam por cima, eu por baixo. Outra, vamos. Olha, gente, eu me excedi tanto que tomaram o meu visto. Eu não posso mais visitar a Hungria. Ai, mamãe, tomaram seu visto? Eu não piso mais nem em Buda, nem em Peste. Não tô ouvindo, não tô ouvindo, Ô, Rita, vem. Vamos lá, vamos ver como é que tá a situação do meu banheiro, vem. Vamos, Celinha. Copélia, mas tem algum país que ainda te aceita? Muito poucos. Mas nos outros que não me aceitam, eu entro com identidade falsa, cara. Mas eu tenho vários codinomes. Palmilha Chonga, Buraca Alves, Catarina Sem Dor, Lolita Faz. Esses são os meus preferidos. Lolita vai? Não, Lolita Faz, com F de foca. Mário Jorge, socorro. Gente do céu, Celinha caiu no banheiro, escorregou no molhado, eu acho que ela bateu a cabeça. Pelo amor de Deus, Celinha! Meu bem, meu bem! Celinha, meu bem. Celinha, peraí, me ajuda aqui. Celinha. Ela caiu, ela bateu a cabeça. Gente, vamos levar pro hospital. De repente precisa, sei lá, tirar uma chapa da cabeça. Que chapa da cabeça? Você é do tempo do onça, hein, Rita? Se acontecer alguma coisa com a minha mulher, eu te afogo no guandu. Tá voltando. Meu bem. Meu bem, olha eu aqui. Mário Jorge. Seu nome é Mário Jorge? Claro que meu nome é Mário Jorge. Sou seu marido, Celinha. Então vamos pro quarto? Que é isso, meu bem? Meu bem, você acabou de sofrer um acidente. Cabeça, tá sentindo alguma coisa? Tô com uma vontade de ficar nua. Nua. Minha vontade é tirar a roupa e correr pro mar. É o choramento do sangue. Finalmente, enfim, Célia Regina se parece comigo. Não se parece nada com você. Devolva a minha mulher, hein? Celinha, para com essa palhaçada. O que é isso? Não tô com vontade de ficar nua. Para com isso.
Ai, Mário Jorge. Vamos pro quarto comigo, vamos. A impressão que eu tenho é que nunca mais eu vou me deitar sozinha, vamos. O que é isso, minha Nossa Senhora? A minha mulher, cara, parece que bateu com a cabeça e acordou incorporada. Pois é, e parece que por um espírito muito amigo de Copélia, não é? Vou aproveitar que ela está aparentemente bem e eu vou tomar o meu banho, tá? Com licença. Oi, mamãe. Olha aí, Mário Jorge. Isadora e Tatalo me contaram tudo. Tudo o quê, mamãe? As barbaridades que você anda falando pelas minhas costas. Mas olha, eu vou te avisar, não é? Não vou deixar nada pra você. Nada. Ah, aliás, não. Eu vou deixar, sim, dívidas. Mas o quê? Tudo bem? Vou deixar dívidas pra você. Mentira deles, mamãe. Pois se eu sempre fui um homem famoso por abrir a minha boca pra louvá-la, pra dizer que você... Mentira! É verdade. Além do mais, Celinha, você adora, é a sua nora querida. É verdade, eu gosto muito mais do que da Rita. Aliás, eu sempre tive horror à Rita. Como vai, Celinha? Boa, muito boa. E, dona Geniveve, a senhora chegou numa hora boa também. Tá afim de ficar nua no mar? Que isso, senhor? Eu vou com a mamãe numa excursão lá no Manu. Então, vamos ficar nua? Vai, libera. Libera a tensão, vamos lá. Liberando, tanana, liberando. Ela bebeu? Bateu com a cabeça. Lá em Pato Branco, Ah, meu Deus. teve uma mulher de nome Rita Baruste que um dia bateu com a cabeça e acordou achando que era a Bela Rabuste daí, que vinha ser uma contraparente dela. E olha, não adiantava a gente dizer, Rita, você não é bela. Que ela se agia, que a Rita... Não havia outra coisa a fazer. Ela estava falando palavras desconexas. Histérica! Eu vou dar um pulo no mato. Alguém vem? Já disse que vou. Não vai a lugar nenhum. Para com isso, você é uma mulher casada, Deixa de Celinha. caretice, Maria Jorge. Peraí, seu escambau. Enquanto minha mulher estiver se comportando desta maneira, ela não sai de casa. Pelo amor de Deus, mas a Rita ainda não saiu desse banho? Ale, lembra daquele dia que eu e você, que a gente transou nas Mas casas? o que é isso, Celinha? Nem mais uma palavra, hein, Celinha? Pelo amor de Deus, que história é essa, Celinha? Você vai acabar me causando constrangimento aqui, Celinha. Ah, então vamos acabar com o constrangimento. Vamos ficar todo mundo nu? O que é isso, Celinha? Agora falou a minha língua. A culpa é sua. A culpa é sua. Ela acordou desse jeito por causa da sua má influência. Bem, a conversa está bem, espera. Hoje eu vou dar uma palestra sobre sobrevivência no mato. O que se deve fazer quando você se perde na selva. E o que se deve fazer quando você se perde na selva? Sexo. Muito sexo enquanto se espera o resgate. E para completar, fechar a palestra, eu faço uma amostra da flora afrodisíaca das florestas equatoriais. Ervas e tiramos a roupa. É uma experiência, acreditem. Lembrou, Arnaldo? Lembrou daquele dia da escada? Lembrou? E o dia da Lagoa de Araruama, hein? Para com Celinha, para com isso, hein? Não tô gostando dessa brincadeira, não, hein? Para com isso. Você ficar contando as suas intimidades com o Arnaldo, eu vou ser obrigado a botar aqui na roda a minha vida sexual com a Rita. E a minha vida sexual com a Rita sempre foi desastrosa. Mamãe, fora daqui, levanta! Mamãe, você não pode dar ouvidos nem a Tatalo, nem a Isadora. As aparências enganam. Nós somos uma família normal, mamãe. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, vocês não sabem o que me aconteceu. Meu Deus do céu, eu tava tomando banho, fui desembaçar o box ali, passei a mão no vidro, quando eu vejo quem tá me olhando. Dona Daisy me espiando tomar banho. É mentira! É mentira, eu não estava espiando. Ai, eu fui contratada para checar os canos... É no outro lado do hall, dona Daisy, eu não acredito. É o meu apartamento que está com vazamento, tá entendendo? Meu apartamento. Ah, eu me confundi, Morena. Quando eu vi você debaixo daquela ducha, eu pensei... o problema é ali. Mário Jorge, daqui pra frente eu só quero tomar banho se eu for espiada. Mas o que é isso? Espiada por mim, quem mais... Mário Jorge, não sei o que tá acontecendo. Parece que eu sou outra pessoa. Senta aqui, para com isso. Você tá ficando doida, senta aí. Sossega. Olha aqui, só não tem vergonha não, dona Daisy? Espiando a minha mulher tomando banho? Eu
não sei por que é que chamam este senhor de senhora. O senhor é enganador, não é? Eu gostaria muito que fosse ao meu apartamento dar uma boa espiada. Com todo prazer, madame. Além de enganador, mas que gentil. Mamãe, coma, mamãe, coma. Isso não é encanador, coisa nenhuma. Isso é um sapatão, faz tudo que nós temos aqui no condomínio. Mário Jorge, meu filho, e você ainda tem a coragem de me dizer que esta é uma família normal. Chega! Vovó já escutou coisas demais aqui hoje. E hoje? Que isso, menino? Eu e o Tatalo vamos levar a vovó pra dar uma volta. Vem, vovó. Vovó escutou barbaridades, tá precisando desvanecer. Desvanecer? Isso! Vovó, espairecer que ela quis dizer. Vem com a gente, vem, vamos lá. Dona Genevieve, olha, cuidado, viu? Não vá com os dois pra nenhum lugar deserto daí. Não vá porque a senhora não volta. E aí, pai? Tudo bem por aqui? É, Celinha caiu, bateu a cabeça, tá achando que é a Copélia. Dona Deise foi flagrada vendo a Rita tomando banho. Mário Jorge acaba de perder toda a fortuna da mãe. Um dia normal, então, né? Tá que você tá aqui, vou pedir logo de uma vez. O quê? Eu quero ser emancipado. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Você entendeu? Toma lá da cá e no rola, embolo que ai. Não tenho nada aqui. Dona Deise não faz outra coisa nas últimas semanas do que ficar aqui na minha casa arrebentando a minha terra. Parece que eu fui bombardeada. E a senhora ainda tem a cara de pau de me dizer que Dona Deise não descobriu o problema. Não, calma, Rita. Se você perde a cabeça, você perde a razão, pô. Olha aqui, Arnaldo, eu posso perder a compostura e vai ser bem pior. Toma atitude! Dona Álvara, qual é o veredito? Me diz. Olha, segundo o que Dona Deise me disse, o problema é de vocês. O condomínio não tem qualquer responsabilidade. O Barbará pertence, sim, ao condomínio. Agora, o vazamento pertence ao... Quem disse que a dona Deise é perita? Perita eu sei bem que. Eu já lhe disse, hein, dona Álvara? A senhora tem que mudar todos os canos. Não, por que tem que mudar? Por quê? Bom, eu posso lhe ser sincera. Bom, na minha concepção, não é? O pitoco do rebote deu refluxo. Não é? É muita pressão ali no pitoco, não é? Para a qualidade dos canos que temos aqui. Pelo amor de Deus, dona Álvara, primeiro o problema era no Barbará da minha cozinha. Depois o caso se estendeu até o... Já lá se vão 3 semanas, eu não aguento mais. Bom, doutor Arnaldo, eu acabo aqui de receber o laudo da perita Deise, não é? Vamos ler a súmula, não? Aqui costumava ter muito problema de afiação. Houveram vários gatos que, segundo a esposa dele, me bateu. Deu explosão. Parece que ela ligou o estupidor e a cúpula do Bajuba voou longe. Mas Dona Deise é analfabeta. Mas não fui eu quem escreveu este laudo. Foi a Isadora. Meu Deus do céu, mas então tá tudo explicado. Agora sim. Mas isso é uma vergonha. Esse condomínio é governado, é comandado pela corrupção, dona Álvara. Desde quando há laudo sobre qualquer coisa? Não, e a minha situação? Quero saber da minha situação. Como é que vai ficar a minha situação? Porque minha mãe já disse que concorda com a emancipação, pai. Só resta você. Eu não vou te emancipar. Por que você quer se emancipar? Por quê? Pra poder tocar minha vida caso vocês sejam presos. Eu também já tô pensando em sair de casa. Olha, Adonis, se você quiser, eu lhe adoto, viu, Adonis? Você pode herdar as roupas de Ladir. Muito obrigado. As roupas de seu Ladir, a senhora deve doar pro lar do travesti desamparado. Então, pai. Pois eu não vou te emancipar, não vou. Não enquanto esses canos estiverem dando problema. Eu acho que eu tenho a solução para este problema. Nós podemos todos acusar Dona Deise e ela que pague o pato. Mas por que sempre eu? Sempre eu? Porque sempre a senhora é sapatão, é isso. Mas, aliás, agora eu não... Porque eu tenho um encontro e preciso ficar linda, leve e solta. O encontro pode-se saber com quem, dona Álvara? É o garagista do Bloco H. Ele não queria sair comigo, não queria de jeito nenhum. Ele não queria, mas eu disse pra ele que se ele não me levasse para passear,
Ia botá-lo no olho da rua. Vocês precisam ver a carinha dele, está lá embaixo me esperando com uma rosa nas mãos. Vara. Não, ele cortou do jardim mesmo. Agora, dona Daisy, a senhora trate de arrumar aquela sujeira que você fez. Não, pelo amor de Deus, Rita. Assim ela não vai mais sair daqui de casa. Não quero nem saber. Ela fica. Aí eu vou lá pra Celinha. Celinha? A Celinha agora é Copélia. Pois então eu vou para um hotel, Arnaldo. Eu vou para um hotel. E eu, pai? Eu vou pra onde? Olha, se você não fosse meu filho, eu ia ser. Eu fiz outra gemada pro senhor, seu Mário Jorge. A dona Copélia me mandou botar a urina do capeta. Mas eu tive medo e não botei daí. Mas devia ter botado. Por que você... Mas a urina do capeta levanta até defunto, Mário Jorge. Muito obrigado, Copélia. Podia ter posto. Podia ter posto qualquer coisa, porque o meu estado é lastimável. Celinha está completamente desorientada. Eu, quando saio vivo de lá. Eu não tenho mais vida sexual. Agora é uma competição para ver qual de nós dois tem mais elasticidade. No que ela está coberta de razão. Sempre me estiquei visando a melhor performance na hora do lesco-lesco. Você sabe, Mário Jorge, que em Kuala Lumpur exercita-se muito a elasticidade para fins sexuais? Eu não sei nem onde é. A capital da Malásia, cara. Eu passei uma temporada em Kuala Lumpur e aprendi a arte de se esticar com o grande mestre Tulungague. Você sabe que um dia eu fui capaz, Mário Jorge, de colocar minha cabeça entre as pernas e abracei os pés assim com as mãos. A posição se chamava pacote. Tem muito pouca gente que consegue fazer a posição do pacote lá. Dia desse, estou empacotado pela Celinha lá dentro do quarto. O pior é que eu vou fazer o pacote e não vou saber sair dele. Ainda vou ter que passar pelo constrangimento de sair por aqui nu, todo torto e de maca. Conseguiram alguma coisa com sua avó? Nada. Ela disse que prefere deixar o apartamento pros gatos. Eu ainda implorei para que ela deixasse alguma coisa para os meus filhos, mas ela disse que preferia deixar para os gatos do que para os macacos. Então façam um favor, vocês. Vamos, que eu já tô pelas tampas de olhar pros dois. Toma o rumo, vamos lá. Vou sim. Vou puxar o seu carro. Não, meu não. Você puxa o seu, mau caráter. Ô, Pepé, tá afim de ir lá pro baile do buraco quente? Tem homem bom lá? Hoje é a noite dos pracinhas, meu bem. Então sempre às ordens, tenente. E a senhora vai assim, sem bolsa? E você não sabe o pior, polaca. Sem bolsa e sem... Bora! O que foi, Tatalo? Já não falei pra você ir pra casa? Não escutou? Toma o seu rumo, vai. E não precisa me enxotar. Mas não é pessoal, meu filho. Mas é que se eu não enxotar, você fica. Não fique preocupado, não, que eu entendi a mensagem. O senhor quer ficar sozinho? Tava te esperando lá no quarto, né? Olha a ideia que eu tive. Que tal se a gente fosse lá no parque aquático, nadar nu? Aí depois você me levava lá no Matagal. Então, bem... Não, Sarinha, para com isso. Para com isso. Diversão garantida e econômica, bem. Celinha, pelo amor de Deus, não é possível que você não se lembre de como você era. Eu quero a minha mulher de volta, Celinha. Que é isso, Mário Jorge? Fala sério, gostoso. Fala sério. Essa sou eu. Vai, você gosta do jeito que eu sou? Não gosto! Não gosto! Nunca gostei de mulher oferecida, despudorada. Eu quero a minha mulher de volta. Eu quero a Celinha. Sou eu. Não é. É você e não é você, porque aquela pancada na cabeça desorientou. Eu não levei pancada na cabeça nenhuma, Mário Jorge. Eu inventei essa história toda com a Rita. Era só pra saber como é que ia ser a sua reação. Com a Rita? Mas eu vou te contar, a Rita não é... É por isso que eu me separei dela. Mário Jorge,
Me desculpa, Mário Jorge, sabe o que é? Eu queria casamento, Mário Jorge. Eu precisava saber como que você ia reagir assim com a minha mudança. E você realmente sacudiu o casamento. E aí, o que você achou da reação? Ah, o resultado mesmo eu só vou saber amanhã, né? Porque tem mais uma prova ainda que você tem que fazer. Que prova é? É um velho ritual dos nativos da... que eles faziam na época do acasalamento dos golfinhos. O que é isso? Celinha, não brinca. Brinco. Deixa de conversa, Mário Jorge, faz uma coisa. Vai até lá, a área de serviço, e pega um pé de pato. Depois você vai pro quarto. Acasalamento de golfinho? Pé de pato? Que ritual é esse, Celinha? Prefiro não comer. E pega o pé de pato. A culpa é só dela. A mãe do Beraldo viciou em torceira, nem. Ela não pode ver uma torceira que se corre, que toca. Corre. Ai, não, eu sei. Luzena, essa história toda é pra justificar a sua indulgência, né? Indulgência. Que mulher chata, meu Deus. Como você é chata, Bozina. Você, já ia dizer, você é um chute nos mas não pode. Já disse que vou. Não vai a lugar nenhum. Para com isso, você é uma mulher casada, Deixa de Celinha. caretice, Mário Jorge. Caretice o escambau. Caretice o escambau. Enquanto Célia Regina estiver nesse... Deixou meu banheiro em ordem, Tatalo? A pergunta de Mário Jorge ecoou pelo apartamento, carregada de uma expectativa que ele já sabia, no fundo, ser vã. Tatalo, com aquele ar de quem sempre tenta mas raramente consegue, respondeu que tentou, mas a água jorra em todas as direções. Ele explicou que achava que o pai não instalou direito a ducha. Mário Jorge, sentindo o orgulho de mestre de obras amador ferido, rebateu imediatamente, afirmando que é claro que instalou. Para ele, o problema não era da ducha, o problema era do cabelo de Tatalo. Segundo o pai, o cabelo do filho repele a água. Ele ainda comentou que, nisso, Tatalo não saiu nada a ele, mas saiu toda a sua mãe, pois o cabelo da Rita também rechaça a água. Ele brincou que a Rita, se chegar na beira da praia e sacudir a cabeleira, provoca uma tsunami. Nesse momento, ele chamou Bozena para que fosse secar o banheiro, por favor, alegando que a sogra disse que hoje vai ter uma consulta no Arnaldo e depois vai dar uma passada por ali. Mário Jorge perguntou se sabiam que a mãe dele disse que ela está pensando em se desfazer das coisas dela em vida. A notícia causou um rebuliço imediato. Ele se questionou para quem ela daria aquele apartamento, que vale uma nota, e já foi logo reivindicando para si, por ser pai de 2 gêmeos e estar em via de ser pai de um terceiro. Isadora, sempre ácida, retrucou que isso é o que veriam, pois o apartamento da avó era dela. Mário Jorge, sarcástico, disse que se fosse a mãe dele, não botava os pés ali, pois era capaz da velha entrar andando e sair engavetada, chamando a todos de bando de abutres. Tatalo, querendo ganhar pontos, pediu licença para dar um beijo na vovozinha, mas Mário Jorge o alertou severamente para não dizer nenhuma palavra sobre a herança. Enquanto isso, nos corredores e outros cantos do edifício, o clima de conspiração aumentava. Isadora e Tatalo tentavam garantir seus banhos em outros lugares, já que os banheiros estavam todos entupidos. Mário Jorge reclamava que não tinha coragem de entrar no banheiro da parenta por motivos que preferia não comentar. Ele estava de tocaia porque a mãe andava dizendo que deixaria herança em vida e ele queria garantir sua parte. Isadora, por outro lado, estava ali para queimar o filme do pai e não permitir que ele ficasse com tudo. No consultório, Arnaldo terminava o atendimento de Dona Genevieve. Ele desejou que ela fosse com Deus, o que a irritou profundamente. Ela respondeu que essa história de ir com Deus na idade dela era muito perigoso, pois a gente vai e não volta. Arnaldo tentou explicar que era uma forma de demonstrar consideração e respeito, mas ela achou de muito mau gosto e ele acabou dizendo para ela ir sozinha mesmo. Dado seu mau humor, Rita apareceu e a tensão subiu. Dona Genevieve reclamou que estava mal, saindo daquele consultório onde, como Rita lembrou, ela nem pagava.
A discussão entre as duas escalou, com Rita sugerindo que ela fosse para o diabo que a carregasse e Genevieve rebatendo que o diabo não viria buscá-la ali porque sabia que Rita morava no local. Rita explodiu, pedindo que ela se retirasse, acusando-a de nunca ter ajudado com nada, nem com 1 litro de leite, nem com as crianças. Genevieve, implacável, disse que o Tatal, quando era bebê, parecia um macaco e que ela tinha vergonha de apresentá-lo como neto e que Isadora nunca prestou, tendo nascido péssima. A visita de Dona Genevieve continuou sendo um campo de batalha. Tatal tentou pedir uma grama, alegando situação desesperadora, enquanto Isadora sugeria que a avó passasse o apartamento para o nome dela ainda em vida para evitar mão de obra após a morte. Elas trocaram farpas sobre o passado, com Genevieve lembrando que prendia Mário Jorge em uma jaula quando pequeno para que ele não destruísse tudo, o que os netos acharam até compreensível diante do histórico do pai. Em outro apartamento, Buzena contava uma de suas histórias intermináveis de pato branco para justificar porque não tinha enxugado banheiro. Ela falou sobre Lulubate, uma professora que foi levada por uma enxurrada e acabou fundando uma comunidade chamada Enchente, que hoje tem até shopping e vende cone de pinhão assado. Celinha, irritada com a enrolação, exigiu que ela fosse trabalhar. O caos se expandiu para o comportamento de Copelia, que andava levando grupos da terceira idade para Matagal. Celinha estava desesperada com os vizinhos apontando o dedo, mas Copelia não se importava. Ela descreveu a mãe de Beraldo, que viciou em ficar nua na toceira, uma folhagem densa, alegando que isso lhe trazia sensações nunca sentidas. O local já estava sendo chamado de Baixo Planca. Copelia ainda relembrou suas aventuras internacionais, como o concurso de imaginação fértil em Budapeste, onde ficou em 3º lugar e foi carregada nua por ciganos bêbados, o que resultou na perda de seu visto para a Hungria. O clímax da confusão ocorreu quando Celinha fingiu um acidente. Ela escorregou no banheiro molhado e bateu a cabeça. Ao acordar, começou a agir como se fosse Copelia, expressando um desejo súbito de ficar nua e correr para o mar, cantando músicas de carnaval e falando sobre liberar a tensão. Mário Jorge entrou em pânico, achando que a mulher tinha perdido o juízo ou sido possuída pelo espírito da sogra. Rita também ficou chocada, especialmente quando Celinha começou a sugerir que todos ficassem nus e relembrou intimidades de Arnaldo. Nesse meio tempo, Dona Daisy, a encanadora faz-tudo do condomínio, foi flagrada espiando Rita no banho sob o pretexto de checar vazamentos. Dona Alvara, a síndica, tentava mediar as disputas de canos e laudos malucos escritos por Isadora, enquanto se preparava para um encontro com o garagista do Bloco H, que ela obrigou a sair com ela sob ameaça de demissão. Ao final, após muita confusão e discussões sobre emancipação de Tatal e heranças de gatos contra macacos, Celinha revelou a Mário Jorge que tudo não passava de um plano. Ela não tinha batido a cabeça de verdade, tinha inventado a história com a ajuda de Rita para sacudir o casamento e ver a reação dele. Ela queria testar se ele ainda se importava. Mário Jorge, exausto mas aliviado, ouviu de Celinha que o teste final seria um ritual dos nativos da Polinésia da época do acasalamento dos golfinhos. Ela ordenou que ele fosse até à área de serviço, pegasse um pé de pato e fosse para o quarto. Mário Jorge, sem entender nada e questionando que tipo de ritual seria aquele, apenas seguiu as instruções, encerrando aquele dia de absoluta loucura no edifício. Amanhã no condomínio Jambaleia Ocean Drive não começou com o canto dos pássaros, mas sim com o som intermitente de água batendo contra azulejos e o murmúrio de vozes familiares que ecoavam pelos corredores de mármore sintético. Mário Jorge, com os braços cruzados e uma expressão que misturava descrença e autoridade paternal, encarava o filho. Tatalo, ainda úmido e com um olhar de quem acabara de sobreviver a uma tempestade tropical dentro de 4 paredes, tentava-se explicar. A pergunta de Mário Jorge foi direta, questionando se o banheiro estava finalmente em ordem. Tatalo, balançando a cabeça, confessou que tentou, mas a água jorrava em todas as direções imagináveis. O rapaz, em um ato de rebeldia juvenil, sugeriu que seu pai não havia instalado a ducha direito. A resposta de Mário Jorge veio como um trovão de indignação. Ele afirmou com toda a certeza que a instalação estava perfeita. Para ele, o problema não residia na mecânica do metal ou na pressão da água, mas sim na natureza exótica do cabelo de Isadora. Segundo sua teoria peculiar, o cabelo da filha repelia a água de tal forma que causava o caos hidrodinâmico.
Ele aproveitou para alfinetar a genética, dizendo que nisso o filho não havia saído nada a ele, mas sim totalmente à mãe, Rita. Mário Jorge descreveu o cabelo de Rita como algo capaz de provocar um tsunami se ela simplesmente sacudisse a cabeleira na beira da praia. Enquanto a discussão sobre a física capilar continuava, Buzena foi convocada para a tarefa hercúlea de secar o banheiro. Havia uma urgência no ar, pois a sogra de Mário Jorge, Dona Genevieve, tinha uma consulta marcada com Arnaldo e passaria por ali logo em seguida. Celinha, sempre atenta aos movimentos familiares, trouxe uma notícia que caiu como uma bomba silenciosa no ambiente. Mamãe estava pensando em se desfazer de suas coisas ainda em vida. A menção ao apartamento de Dona Genevieve, que valia uma nota preta, transformou o ambiente. Mário Jorge já se via como o herdeiro natural, afinal, era pai de 2 gêmeos e estava em via de ser pai de um terceiro. Isadora, porém, não estava disposta a ceder terreno, declarando que o apartamento era dela por direito. O clima de disputa por herança antecipada criou uma atmosfera de bando de abutres, como alguém descreveu, enquanto Tatal corria para dar um beijo na avózinha, sob o aviso severo de não mencionar uma palavra sequer sobre o patrimônio. No consultório de Arnaldo, a situação não era menos cômica. Dona Genevieve, com seu mau humor característico, reclamava de tudo. Arnaldo, tentando manter o profissionalismo, recomendou que ela fosse com Deus, o que a idosa interpretou como um convite perigoso para uma viagem sem volta. A troca de farpas entre Rita e a sogra revelou décadas de ressentimentos acumulados. Rita lembrava que a sogra nunca lhe estendeu a mão ou ajudou com as crianças, enquanto Dona Genevieve rebatia dizendo que ninguém conseguia lidar com os filhos de Rita, comparando Tatal a um mico de maternidade e afirmando que Isadora nunca prestou. A dinâmica familiar se tornava cada vez mais complexa conforme os personagens se cruzavam nos corredores. Tatal e Isadora, cada um a seu modo, tentavam convencer a avó a passar o imóvel para seus nomes. Isadora chegou ao ponto de sugerir que o pai falava mal da mãe pelas costas, mencionando uma história antiga sobre uma jaula onde ele ficava preso quando pequeno. Dona Genevieve, com uma lógica própria, defendia-se dizendo que, se soltasse Mário Jorge, ele destruiria tudo e que ao menos ele nunca passou fome, pois sempre havia uma banana à disposição. Enquanto isso, Buzena tentava justificar sua lentidão em enxugar o banheiro com as famosas histórias de Pato Branco. Ela narrou a saga de Lelo Bate, uma professora que foi levada por uma enxurrada e acabou fundando uma comunidade inteira quilômetros adiante. Para Buzena, o medo da enxurrada era, na verdade, o medo do esvaziamento das cidades do sudoeste do Paraná. Celinha, no entanto, não tinha paciência para as digressões geográficas da empregada, exigindo que o trabalho fosse feito. A entrada de Copélia em cena sempre trazia um novo nível de surrealismo. Ela chegou falando sobre levar grupos da terceira idade para Matagal, o que gerava reclamações de todo o condomínio. As histórias de Copélia sobre ficar nua em touceiras e suas aventuras em Budapeste, onde supostamente ganhou um concurso de imaginação fértil e foi carregada por ciganos bêbados, deixavam todos atonitos. Mário Jorge tentava manter uma fachada de normalidade, mas a família parecia constantemente conspirar contra qualquer senso de ordem. O clímax da confusão ocorreu quando Celinha, supostamente, caiu no banheiro e bateu a cabeça. Ao acordar, ela começou a agir como se fosse a própria Copélia, expressando um desejo súbito de ficar nua e correr para o mato. Mário Jorge entrou em desespero, tentando recuperar a esposa que conhecia, enquanto Arnaldo se via em situações constrangedoras conforme Celinha mencionava supostas intimidades do passado. A situação piorou com a chegada de Dona Daisy, a encanadora sapatão, que foi flagrada em uma confusão de espionagem no banheiro alheio. Dona Álvara, a síndica, tentava mediar os conflitos de vazamentos e responsabilidades condominiais com termos técnicos inventados, como o pitoco do rebote que deu refluxo. Ela parecia mais interessada em seu encontro com o garagista do Bloco H do que em resolver os problemas de encanamento do edifício. Entre laudos escritos por Isadora e ameaças de Arnaldo de se mudar para um hotel, o caos era total. No final, a grande revelação: Celinha não havia perdido o juízo por causa da queda. Tudo não passava de um plano articulado com Rita para sacudir o casamento e testar as reações de Mário Jorge. Ela queria saber se ele ainda se importava, se ainda havia paixão sob as camadas de rotina e reclamações sobre canos entupidos.
Mário Jorge, embora exausto, sentiu o peso do amor que os unia, mesmo que esse amor agora exigisse que ele participasse de rituais polinésios envolvendo pés de pato e acasalamento de golfinhos na área de serviço. A vida no Jambaleia continuava sendo um ciclo sem fim de mal-entendidos, histórias de pato branco e disputas por apartamentos, mas no fundo, todos ali estavam amarrados por laços que nem a pior enxurrada ou o vazamento mais teimoso poderiam romper. O riso era o único remédio capaz de manter aquela família unida enquanto esperavam pela próxima consulta de Dona Genevieve ou pela próxima aventura de Copélia. Mário Jorge, segurando o pé de pato e olhando para Celinha, percebeu que a normalidade era um conceito superestimado. Naquele apartamento, o amor falava entre si através de falsas calmas e temporais repentinos, em um verdadeiro toma-lá-dá-cá de emoções que fazia cada dia valer a pena, contanto que, no final da noite, o banheiro estivesse minimamente seco e o coração devidamente aquecido. A manhã no edifício Jambaleia começou com um som metálico de ferramentas batendo contra canos e o murmúrio constante de reclamações familiares. Mário Jorge observava com as mãos na cintura enquanto Tatal tentava, sem sucesso, conter o desastre hídrico no banheiro. A pergunta sobre a ordem do comodo foi retórica, pois a resposta jorrava literalmente em todas as direções. Tatalo, ensopado, defendia-se dizendo que o pai não instalara a ducha corretamente. Mário Jorge, com seu orgulho habitual, retrucou que o problema não era a instalação, mas sim o cabelo do filho. Segundo ele, o cabelo de Tatal repelia a água, uma característica herdada inteiramente de Rita. Ele divagava sobre como Rita, ao sacudir a cabeleira na praia, seria capaz de provocar um tsunami enquanto ordenava que Buzena fosse secar a inundação. A urgência de Mário Jorge tinha nome e sobrenome, Genevieve. Sua mãe passaria por ali após uma consulta com o Dr. Arnaldo. A notícia de que a matriarca pretendia se desfazer de seus bens ainda em vida acendeu um alerta de ganância em todos. Mário Jorge já reivindicava o apartamento, alegando sua condição de pai de 2 gêmeos e futuro pai de um terceiro. No entanto, a atmosfera de abutres sobrevoando a herança era geral. Isadora e Tatalo já montavam guarda, prontos para queimar o filme do pai e garantir sua fatia, enquanto a vizinhança comentava o mau humor lendário de Dona Genevieve. No consultório, a situação não era mais calma. Arnaldo tentava ser cortês, mas a sogra de Mário Jorge via ofensa até em um simples desejo de ir com Deus. Para ela, aquilo soava como um convite para o descanso eterno. Rita, sempre pronta para o embate, não poupava críticas à sogra, lembrando que a mulher nunca ajudara com as crianças e que, desde a maternidade, já olhava para os netos com desdém, comparando Tatalo um mico e Isadora uma versão de Mário Jorge de saia. O conflito escalava enquanto o apartamento sofria com vazamentos que pareciam não ter fim, envolvendo Dona Daisy, a faz-tudo do condomínio, em situações de espionagem acidental durante o banho alheio. Enquanto isso, Buzena tentava justificar sua lentidão com as crônicas de Pato Branco. Ela narrava a saga de Lelo Bate, uma professora que fora levada por uma enxurrada por 68 quilómetros e acabou fundando uma comunidade chamada Enchente, que agora possuía até shopping. Para Buzena, o medo da água era, na verdade, um medo do esvaziamento populacional do sudoeste do Paraná. A paciência de Celinha e Rita se esgotava diante das metáforas geográficas da empregada, enquanto Copélia entrava em cena com histórias ainda mais surreais sobre Budapeste e grupos da terceira idade se embrenhando em touceiras no matagal. O clímax da confusão ocorreu quando Celinha, em um suposto acidente doméstico, escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ao despertar, ela parecia ter incorporado o espírito libertino de sua mãe, Copélia. Começou a cantarolar sobre o país do carnaval e expressou um desejo súbito de ficar nua e correr para o mar. Mário Jorge entrou em desespero, tentando conter a esposa que agora falava de rituais da Polinésia e acasalamento de golfinhos. Ele implorava pela volta da Celinha original, enquanto Genevieve assistia a tudo com desaprovação, reafirmando que deixaria apenas dívidas para o filho. Dona Álvara, a síndica, interveio para dar o verdito sobre os canos, baseando-se em um laudo técnico absurdo escrito por Isadora e interpretado pela analfabeta Dona Daisy. O diagnóstico falava em refluxo do pitoco do rebote e explosões na cúmpula do Ajuba. Em meio a ameaças de emancipação por parte dos filhos e a fuga de Arnaldo para um hotel, o caos parecia ser a única regra constante.
No fim, Celinha revelou que tudo não passava de uma farsa arquitetada com Rita para sacudir o casamento e testar as reações de Mário Jorge. O susto foi grande, mas a paz, mesmo que disfuncional, retornou momentaneamente ao 11º andar, com a promessa de que novos rituais e confusões estariam sempre à espreita na próxima curva do corredor. A confusão no edifício Jambaleia começou como um pequeno vazamento, mas logo se transformou em uma tempestade de proporções épicas, envolvendo heranças, banheiros alagados e uma súbita mudança de personalidade que deixou todos de cabelo em pé. No centro do caos, Tatal tentava se explicar enquanto a água parecia ter vida própria. Deixou meu banheiro em ordem, Tatal? Perguntou Mário Jorge, com a paciência por um fio. Olha, eu tentei, mas a água jorra em todas as direções. Acho que meu pai não instalou direito a ducha, respondeu o filho, tentando se esquivar da responsabilidade. É claro que eu instalei. O problema não é da ducha, o problema é do seu cabelo. Seu cabelo repele a água. Aliás, nisso você não saiu nada a mim. Saiu toda a sua mãe. O cabelo da Rita também rechaça a água. A Rita, se chegar na beira da praia e sacudir a cabeleira, provoca uma tsunami, rebateu Arnaldo, defendendo suas habilidades manuais com o habitual sarcasmo. A situação doméstica estava longe de ser tranquila. A presença de Buzena, a empregada vinda de Pato Branco, trazia sempre um elemento de folclore paranaense à rotina da casa. Buzena, vai lá, seca meu banheiro. Por favor, que a minha sogra disse que hoje vai ter uma consulta no Arnaldo e depois vai dar uma passada aqui, pediu Rita, preocupada com a iminente visita de Dona Genevieve. Mário Jorge, você sabe o que a sua mãe disse? Que ela está pensando em se desfazer das coisas dela em vida, comentou Rita, lançando a isca sobre a herança. Mamãe disse isso? Mário Jorge arregalou os olhos. Disse. Para quem será que ela vai dar aquele apartamento dela, hein? O apartamento dela vale uma nota. Ela vai deixar para mim, que já sou pai de 2 gêmeos, em via de ser pai de um terceiro, declarou Mário Jorge, já fazendo planos para o imóvel. Isso é o que veremos. O apartamento da minha mãe é meu, retrucou Arnaldo, iniciando a disputa familiar. Enquanto os adultos discutiam patrimônio, a atmosfera de ganância contagiava os mais novos. Isadora e Tatalo, como verdadeiros abutres, já cercavam a avó. Tatalo, nenhuma palavra sobre a herança, compreendeu? Advertiu Arnaldo. Oh, filhinho da mamãe, tomou banho? Perguntou Isadora ao irmão. Impossível. Isadora entupiu o meu banheiro, Tatalo entupiu o seu, e eu não tenho coragem de entrar no banheiro da parenta, reclamou o rapaz. Por quê? Quis saber Isadora. Prefiro não comentar. Minha avó tá aí? Tá. Tá ali, ó. E eu tô aqui de tocaia, meu filho. Porque agora ela anda dizendo que vai deixar a herança em vida. É, eu quero garantir minha parte, revelou Isadora, com sua habitual falta de escrúpulos. Papai disse que ela vai deixar tudo para ele, comentou Tatalo. Se a gente permitir. É para isso que eu tô aqui, de tocaia, porque eu não vou permitir. Eu vou queimar o filme do meu pai, planejou a jovem. No consultório de Arnaldo, a tensão não era menor. Dona Genevieve, uma mulher de temperamento difícil e língua afiada, acabara de ser atendida. Prontinho, Dona Genevieve. Terminamos. A senhora vai com Deus, viu? Disse Arnaldo, tentando ser gentil. Ah, eu não vou não, Arnaldo. Essa história de ir com Deus na minha idade é muito perigoso. A gente vai e não volta. Mandar que alguém vá com Deus é uma forma de demonstrar consideração e respeito, Dona Genevieve, respondeu a senhora, mal-humorada. Eu não acho, não. E quer saber, eu acho de muito mau gosto. Ah, é? Então vai sozinha mesmo. Porque com esse mau humor, minha filha, ninguém mesmo deve estar querendo andar na sua companhia, viu? Arnaldo perdeu a paciência. Rita entrou no consultório e não perdeu a chance de alfinetar a sogra. Como vai, Dona Genevieve? Mal, não é?
Mal. Basta ver o consultório de onde acabei de sair, resmungou a idosa. Sim, sim. Onde, por acaso, a senhora não paga de modo que não deveria reclamar, não é? Aliás, Arnaldo, eu não sei porque você não cobra de Dona Genevieve, provocou Rita. Porque Dona Genevieve é da família, não é, Rita? Tentou Arnaldo. Que família? Que família? A mãe de Mário Jorge tem um caráter idêntico ao dele, disparou Rita. A discussão seguiu com ofensas mútuas. Dona Genevieve não poupava nem os netos em suas críticas ácidas, lembrando-se de como Tatal parecia um macaco quando bebê e de como Isadora já nascera com olhos úteis e caráter duvidoso. Enquanto isso, na cozinha, Buzena tentava explicar o trauma de Pato Branco com enchentes, citando a trágica e bizarra história de Lelo Bate, uma professora que foi levada pela enxurrada por 68 quilômetros e acabou fundando uma cidade chamada Enchente, que hoje tem até shopping center. Essa história toda é para justificar sua indolência, né, polaca? Reclamou Celinha. Porque Celinha não enxugou o banheiro, não. A situação mudou drasticamente quando Copélia, a mãe de Celinha, entrou em cena com suas histórias mirabolantes sobre concursos de imaginação fértil na Hungria e seus múltiplos codinomes, como Lolita Faz e Catarina Sem Dor. Alus Galera. Saudou Copélia, ignorando os protestos sobre suas excursões de nudismo no Matagal com idosos do condomínio. Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. A senhora não me diga que a senhora está botando os velhinhos nus lá no mato, implorou Celinha, envergonhada. A confusão atingiu seu ápice quando Celinha escorregou no banheiro molhado. O impacto pareceu transformar a pacata dona de casa em uma versão espelhada de sua mãe, Copélia. Mário Jorge, socorro. Celinha caiu no banheiro, escorregou no molhado e eu acho que ela bateu a cabeça, gritou Rita. Ao acordar, Celinha não era mais a mesma. Meu bem, olha eu aqui. Sou seu marido, Celinha, disse Mário Jorge, preocupado. Seu nome é Mário Jorge? Perguntou ela, confusa, mas logo mudando o tom. Então vamos para o quarto. Tu com uma vontade de ficar nua. Nua. Celinha, o que é isso? Mário Jorge estava horrorizado. Nua. Vivendo e dançando, 2 para lá e 2 para cá, cantarolou ela, desinibida. A nova personalidade de Celinha causou pânico em Mário Jorge e Arnaldo, especialmente quando ela começou a revelar segredos do passado, mencionando encontros íntimos em escadas e na Lagoa de Araruama. Dona Genevieve assistia a tudo com desdém, reforçando sua decisão de não deixar nada para aquela família que considerava louca. Mário Jorge, meu filho, e você ainda tem a coragem de me dizer que esta é uma família normal, sentenciou a avó, enquanto era levada por Isadora e Tatal para um passeio de intenções duvidosas. No meio do caos, Dona Daisy, a faz-tudo do condomínio, foi flagrada espiando Rita no banho sob o pretexto de consertar os canos. Dona Álvara, a síndica autoritária, tentava mediar os conflitos enquanto planejava seu próprio encontro com o garagista do Bloco H. No final, após muitas discussões sobre emancipação, laudos periciais escritos por Isadora e rituais de acasalamento de golfinhos sugeridos por uma Celinha supostamente desorientada, a verdade veio à tona. Celinha confessou que tudo não passava de um plano para testar a reação de Mário Jorge e sacudir o casamento. Eu não levei pancada na cabeça nenhum, Mário Jorge. Eu inventei essa história toda com a Rita. Era só para saber como ia ser a sua reação, revelou ela, rindo. Mário Jorge, entre o alívio e a exaustão, percebeu que, no Jambaleia, a normalidade era apenas um conceito abstrato e que, para sobreviver àquela família, ele precisaria de muito mais do que um pé de pato e paciência. O dia terminou com a promessa de novas confusões, heranças disputadas e, quem sabe, um banho de mar coletivo, desde que ninguém esquecesse as roupas. Tudo começou com uma pergunta simples que carregava o peso de uma tempestade iminente. Isadora entrou na sala com aquele ar de quem sabia de algo que ninguém mais sabia e questionou se Tatalo havia deixado o banheiro em ordem. Tatalo, com sua sinceridade habitual, admitiu que tentou, mas a água jorrava em todas as direções. Ele suspeitava que seu pai não tivesse instalado a ducha da maneira correta.
Mário Jorge, ao ouvir aquilo, sentiu seu orgulho de mestre de obras amador ser ferido e rebateu imediatamente. Ele afirmou que instalou tudo perfeitamente e que o problema não era a ducha, mas sim o cabelo de Isadora, que parecia repelir a água. Ele foi além, dizendo que nisso ela não saiu nada a ele, mas sim à mãe, Rita, cujo cabelo também rechaçava a água de forma quase sobrenatural. Mário Jorge brincou que se Rita chegasse à beira da praia e sacudisse a cabeleira, seria capaz de provocar um tsunami. Nesse momento, Rita entrou em cena, preocupada com a visita iminente da sogra. Ela pediu a Buzena que fosse secar o banheiro, pois a mãe de Mário Jorge, Dona Genevieve, passaria por lá depois de uma consulta médica. A notícia da visita trouxe à tona um assunto que despertava o interesse de todos, a herança. Celinha comentou que Dona Genevieve estava pensando em se desfazer de suas coisas ainda em vida. A menção ao apartamento da velha, que valia uma nota, fez os olhos de Mário Jorge brilharem. Ele já reivindicava o imóvel para si, alegando ser pai de 2 gêmeos e com um terceiro a caminho. No entanto, Rita não ficou atrás, afirmando que o apartamento de sua mãe era dela por direito. No meio daquela disputa de interesses, Tatal viu uma oportunidade e decidiu ir dar um beijo na avózinha, mas foi logo advertido pela mãe para não dizer uma palavra sobre herança. Enquanto isso, a confusão no banheiro continuava sendo o centro das atenções. Isadora entupiu um, Tatal entupiu outro, e Mário Jorge confessou que não tinha coragem de entrar no banheiro da parenta por motivos que preferia não comentar. Na sala, Dona Genevieve já estava de tocaia. Ela percebeu que todos ali eram como abutres esperando por sua herança. Isadora, com sua língua afiada, não perdeu a chance de queimar o filme do pai para a avó, tentando garantir sua parte no espólio. A tensão crescia enquanto Arnaldo terminava de atender Dona Genevieve em seu consultório. O dentista tentou ser gentil, dizendo para ela ir com Deus, mas a velha senhora, sempre mal-humorada, respondeu que ir com Deus na idade dela era muito perigoso, pois a gente vai e não volta. A discussão entre Dona Genevieve e os outros membros da família se intensificou. Rita, sem paciência, sugeriu que a sogra fosse para o diabo que a carregasse, ao que Dona Genevieve respondeu que o diabo não viria buscá-la ali porque sabia que Rita morava no local. O clima era de total desordem. Dona Genevieve não poupava críticas nem aos próprios netos, lembrando que Tatalo, quando era bebê, parecia um macaco e que Isadora já nasceu péssima. A velha senhora se sentia atacada e reagia com a mesma moeda, reclamando do estado do apartamento e da falta de uma vassoura para limpar aquela bagunça. Tatalo, tentando uma abordagem mais direta, pediu um pouco de dinheiro, alegando estar em uma situação desesperadora, mas Dona Genevieve foi categórica ao dizer que a situação dela era muito pior por ter que lidar com aquela família. No meio de tudo isso, Buzena tentava justificar sua demora em limpar o banheiro contando histórias pitorescas de sua terra natal, Pato Branco. Ela narrou a saga de Lelo Bate, uma professora que foi levada por uma enxurrada e acabou fundando uma comunidade chamada Enchente, que hoje tinha até shopping. Celinha, irritada com a enrolação, exigiu que Buzena parasse de falar e fosse trabalhar. Enquanto isso, Copélia apareceu com suas histórias extravagantes e sua vontade de levar os idosos para o matagal para ficarem nus. Ela contou sobre sua participação em um concurso de imaginação fértil em Budapeste, onde ficou em 3º lugar após ser carregada nua por ciganos bêbados. As histórias de Copélia eram sempre um misto de loucura e liberdade, deixando todos atordoados. De repente, um barulho alto veio do banheiro. Celinha escorregou no molhado e bateu a cabeça. Mário Jorge correu para socorrê-la, temendo o pior. Quando Celinha despertou, ela parecia outra pessoa. Ela começou a dizer que queria ficar nua e correr para o mar, agindo exatamente como Copélia. Mário Jorge entrou em desespero, sentindo que sua mulher havia sido possuída pelo espírito da sogra. Ele tentou levá-la para o quarto, mas Celinha estava em transe, cantando e dançando, perdendo completamente o pudor. Rita e Arnaldo observavam a cena com uma mistura de preocupação e incredulidade. O caos se instalou de vez quando Dona Daisy, a encanadora do condomínio, foi flagrada espiando Rita no banho, alegando que estava apenas secando os canos. A situação do vazamento no prédio tornou-se um problema jurídico e técnico. Dona Álvara, a síndica, trouxe o laudo da perita Daisy, que era uma confusão de termos técnicos inexistentes e erros gramaticais.
O condomínio se recusava a assumir a responsabilidade pelo problema no Barbará e a briga entre os vizinhos só aumentava. Adonis, o filho de Mário Jorge e Rita, pediu para ser emancipado, querendo distância daquela confusão familiar caso os pais fossem presos. Mário Jorge, no entanto, negou o pedido, afirmando que não o emanciparia enquanto os canos estivessem dando problema. No final das contas, a mudança de personalidade de Celinha revelou-se um plano arquitetado com Rita. Ela não tinha batido a cabeça de verdade, era apenas um teste para ver como Mário Jorge reagiria a uma versão mais ousada dela. Celinha queria sacudir o casamento e testar os limites do marido. Mário Jorge, embora aliviado por não ter perdido a sanidade da esposa, ficou atordoado com as novas exigências dela, que incluíam rituais de acasalamento de golfinhos da Polinésia envolvendo pés de pato. A família, com todos os seus defeitos, vazamentos e disputas por herança, continuava sua rotina de loucura e afeto, provando que, no final das contas, o que os mantinha unidos era justamente aquela desordem compartilhada. Deixou meu banheiro em ordem, Tatalo? Olha, eu tentei, mas a água jorra em todas as direções. Acho que meu pai não instalou direito a ducha. É claro que eu instalei. O problema não é da ducha, o problema é do seu cabelo. Seu cabelo repele a água. Aliás, nisso você não saiu nada a mim. Saiu toda a sua mãe. O cabelo da Rita também rechaça a água. A Rita, se chegar na beira da praia e sacudir a cabeleira, provoca uma tsunami. Buzena, vai lá, seca meu banheiro. Por favor, que a minha sogra disse que hoje vai ter uma consulta no Arnaldo e depois vai dar uma passada aqui. Mário Jorge, você sabe o que a sua mãe disse? Que ela está pensando em se desfazer das coisas dela em vida. Mamãe disse isso? Disse. Para quem será que ela vai dar aquele apartamento dela, hein? O apartamento dela vale uma nota. Ela vai deixar para mim, que já sou pai de 2 gêmeos, em via de ser pai de um terceiro. Isso é o que veremos. O apartamento da minha mãe é meu. Se eu fosse a sua mãe, não botava os pés aqui. Capaz da velha entrar andando e sair engavetada, coitada. Bando de abutres. Bom, então, quer saber? Se vocês me dão licença, eu vou lá dar um beijo na minha vozinha. Tatalo, nenhuma palavra sobre a herança, compreendeu? Oh, filhinho da mamãe, tomou banho? Impossível. Isadora entupiu o meu banheiro, Tatalo entupiu o seu e eu não tenho coragem de entrar no banheiro da parenta. Por quê? Prefiro não comentar. Minha avó tá aí? Tá. Tá ali, ó. E eu tô aqui de tocaia, meu filho. Porque agora ela anda dizendo que vai deixar a herança em vida. Eu quero garantir minha parte. Papai disse que ela vai deixar tudo para ele. Se a gente permitir. É para isso que eu tô aqui, de tocaia, porque eu não vou permitir. Eu vou queimar o filme do meu pai. Garota mau caráter. O quê? Arnaldo ainda está atendendo, Dona Genevieve? Vocês estão tocaiando o quê? O apartamento da vovó. Vocês acham que existe alguma possibilidade dela deixar isso para vocês? Olha, pro Tatalo, eu não garanto, não. Agora, para mim, com certeza. Porque se ela não deixar por bem, ela vai deixar por mal pronto. Prontinho. Prontinho. Dona Genevieve. Terminamos. A senhora vai com Deus, viu? Eu não vou não, Arnaldo. Essa história de ir com Deus na minha idade é muito perigoso. A gente vai e não volta. Mandar que alguém vá com Deus é uma forma de demonstrar consideração e respeito, Dona Genevieve. Eu não acho, não. E quer saber, eu acho de muito mau gosto. É? Então vai sozinha mesmo. Porque com esse mau humor, minha filha, ninguém mesmo deve estar querendo andar na sua companhia, viu? Como vai, Dona Genevieve? Mal, não é? Mal. Basta ver o consultório de onde acabei de sair. Sim, assim. Onde, por acaso, a senhora não paga de modo que não deveria reclamar, não é?
Aliás, Arnaldo, eu não sei porque você não cobra de Dona Genevieve. Porque Dona Genevieve é da família, não é, Rita? Que família? Que família? A mãe de Mário Jorge tem um caráter idêntico ao dele, então eu não sei. Eu mandei ela ir com Deus, ela reclamou, sabia? Ela não queria ir com Deus. Então manda ela ir para o diabo que a carrega, né? O diabo não vai vir me buscar aqui, Rita. Ele sabe que você mora aqui. Olha aqui, Dona Genevieve, então se a senhora já terminou o que tinha para fazer aí na sua bocarra, entendeu? Eu gostaria que a senhora se retirasse, que a senhora não é bem-vinda nessa casa. A vida inteira a senhora só fez-me atormentar. Nunca foi capaz de me dar 1 litro de leite. Nunca me estendeu a mão. Nunca me ajudou a cuidar das crianças. Eu bem que queria, mas ninguém podia lidar com seus filhos. Oi, vó. Tatalo, quando era bebê, parecia um macaco. Eu tinha vergonha. Eu não ousava apresentar aquele mico como meu neto. Isadora, convenhamos. Nunca prestou. Mas para aí, Dona Genevieve, a menina não nasceu má. Ela se tornou má por culpa de Mário Jorge, hein? Ela não nasceu má. Nasceu péssima. Eu me lembro, na maternidade, a EDA chegou e me disse que a menina tinha olhos úteis. Olha, eu vou-te contar, viu? É impressionante. É o Mário Jorge de saia. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou lá dentro que eu preciso dar um telefonema. Com licença, Dona Genevieve. Vozinha. Vó, você não recebeu as fotos que eu te mandei? Seus 2 bisnetos. Recebi. Passei uma semana dormindo com remédios. Que criancinhas mais esquisitas. É porque elas são criadas por uma macaca. Agora está tudo explicado. A menina, então? Mariri, ela é a cara da sua mãe. Uma macaca com a cara da Rita. Olha aqui, Dona Genevieve. É melhor que eu vá ao apartamento da frente tomar o meu banho, porque se eu fico aqui, eu sou capaz de perder minha cabeça e fazer o que eu tenho vontade de fazer há muitos anos, que é botar a senhora para fora vassouradas. Isso, primeiro você precisaria achar uma vassoura. E pelo estado desse apartamento, acho que há muito tempo que não aparece nenhuma vassoura por aqui. Pelo amor de Deus. Oh, vó, sabe o que é? É porque eu queria saber se a senhora não podia me arranjar assim uma grama. Porque eu estou numa situação desesperadora. Situação desesperadora estou eu, Tatalo, com a sua irmã, chegando aí. Oi, vozinha. Não se aproxime de mim. Eu estou armada. Tá? Eu só quero mesmo levar um ler contigo. Coisa rápida. É o seguinte. Eu acho que a senhora podia botar o seu apartamento no meu nome ainda em vida. Entendeu? Porque depois que a senhora morre, vai-me dar muita mão de obra. É. No dela e no meu. No dela e no meu. Porque se a senhora deixar só no dela, eu não recebo nada. Você não vai deixar nada para o papai, né? Aquilo ali, falar muito mal de você pelas costas, vó. Ele disse que a senhora prendia ele numa jaula quando ele era pequeno e você precisava sair. Mas o que eu podia fazer? Se eu soltasse Mário Jorge, ele destruía tudo. Papai reclamava de barriga cheia. Eu vi, a jaula era ótima, né? Vi numa fotografia, tinha até um colchonetezinho, tinha uma aguinha, né? A senhora até deixava uma banana para ele antes de sair. Fome o seu pai nunca passou. Vó, essa família nunca poderia ter dado certo. Você sabe que escutando você, eu começo a entender tudo. Pois então, meu filho, se você quiser me fazer esse favor, me explica. Porque eu, até hoje, não entendi nada. Dona Celinha, o Tatalo inundou o seu banho. Era tanta água, chegou uma hora que eu fiquei com medo de ser levada pela enxurrada. Meu pai do céu, eu vou-te contar, viu? Olha, Rita, você e o Arnaldo precisam dar logo um jeito de resolver esse problema desse barbará. Que eu não estou aguentando essa tropa tomando banho aqui dentro da minha casa, hein?
Você não enxugou o banheiro? Não, porque tive medo de ser levada pela enxurrada, daí. Todo patobranquense tem medo de ser levada pela enxurrada, daí. Por quê? Por causa de Lé Loubate. Lé era uma professorinha muito querida lá de Pato Branco. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A Lé gostava de correr 8 quilômetros todos os dias. Depois, ela mergulhava no rio gelado. Dizia que acordava o sistema, sabe? Aí, volta e meia, aparecia alguém e dizia que acabou de ver a Lé dando vigorosas braçadas no rio. Já fazia parte da cidade, sabe? Ver a Lé nadando no rio. Entendeu? Entendo, buzena. Entendo muito mais do que você imagina. É, mas teve um dia que a Lé correu, mergulhou e foi levada pela enxurrada, daí. Que horror! Morreu afogada, coitada? Não, ela conseguiu se manter na superfície e foi arrastada 68 quilômetros. Quando finalmente conseguiu ficar a pé em terra firme, fundou uma comunidade chamada Enchente. Hoje em dia, já tem mais de 5.000 habitantes. Tem até shopping. Eu mesma, quando morava em Pato Branco ainda, ia muito no Enchente Shopping. Eles vendiam, assim, um cone de pinhão assado. Era uma maravilha, sabe? Essa história toda é para justificar sua indolência, né, polaca? Porque Celinha não enxugou o banheiro, não. Você tá entendendo? Agora, se essa tal de Lé não morreu afogada, você pode me explicar porque o terror do pato branquense por causa de uma enxurrada? Porque a enxurrada tira as pessoas da cidade. E Pato Branco, assim como várias outras cidades do sudoeste do Paraná, tem medo do esvaziamento daí. Mas que mulher chata! Como você é insuportável, Celinha? Dá um jeito na buzena, por favor. Buzena, vai enxugar o banheiro. Seu pato desordem no meu banheiro. Alô, galera. Alô, galera nada. Não vem com alô, galera, não, mamãe. Que história é essa da senhora estar levando o grupo da terceira idade para o matagal? Já não chega, não, a confusão lá com o seu altino? Sabe o que a persa fez? Botou a boca no trombone. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Todo mundo do condomínio apontando o dedo para mim. Deixa apontar, nem. Quando as pessoas apontam, a coisa tá boa. Quando deixam de apontar, é que o bicho pega. Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. A senhora não me diga que a senhora tá botando os velhinhos nus lá no mato. Celinha. Ali não tem mais criança, nem. Muito pelo contrário. É, mas as reclamações vêm aqui para casa. Nós é que ficamos expostos. As pessoas comentam, as pessoas nos criticam. O Beraldo mesmo, outro dia na sauna, estava reclamando. E ele tem toda a razão. Porque o sujeito trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem que arrumar a pinça para ficar tirando carrapicho e carrapato das intimidades da mãe. A culpa é só dela. A mãe do Beraldo viciou em touceira, nem. Ela não pode ver uma touceira que se embranha no mato e não há quem arranca veia de lá. Mas o que vem a ser uma touceira? É uma folhagem densa, robusta. Ela disse que ficar nua na touceira lhe faz uma sensação que ela nunca sentiu antes. E aí, como é que fica? Até o pessoal da favela tem medo de ficar no mato quando a Dona Copélia está lá. É tanto velho no que o pessoal até já apelidou aquela área de Baixo Pelanca. Vai acabar com essa história. Mais receber nenhuma reclamação sua, mamãe, dá um tempo, mamãe, dá um tempo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Vai arrumar o banheiro. Deixa, Celinha, deixa. Deixa, deixa. Eu vou tomar o meu banho, eu mesmo seco o banheiro depois. Eu tô avisando que não tá dando para tomar banho lá dentro. Eu tô avisando. Rita, quer tomar banho no meu banheiro? Não, Copélia, muito obrigado. Muito obrigado, porque, sinceramente, eu já tomei banho no seu banheiro e o que eu vi na sua bancada, eu jamais imaginei que existisse.
É porque você imagina pouco, Rita. Já eu tenho uma imaginação muito fértil. Inclusive, eu fui finalista de um concurso de imaginação fértil em Budapeste, na Hungria. Isso é mentira, isso não existe. É verdade, é verdade. A torcida popular era toda para mim, para mim. Subi ao palco com uma túnica lilás e comecei a imaginar. Em 2 minutos, a túnica caiu no chão e eu lá, nua, só imaginando. Só imaginando. O público veio ao delírio. O estádio municipal de Budapeste veio abaixo. Eu fiquei em 3º lugar, mas a vitória moral foi minha. Depois fui carregada no em triunfo pelos ciganos bêbados que tocavam violino e me carregavam ao mesmo tempo. Vocês acreditam? Mamãe, os ciganos bêbados que lhe carregavam e não caíam? Claro, levamos quedas pavorosas. Estávamos todos bêbados, nem? Bêbados, mas eu já caía rindo. Uma hora eles estavam por cima, eu por baixo. Outra hora revezávamos. Olha, gente, eu me excedi tanto que tomaram o meu visto. Eu não posso mais visitar a Hungria. Ah, mamãe, tomaram o seu visto. Eu não piso mais nem em Buda, nem em Peste. Não tô ouvindo, tá, mamãe? Não tô ouvindo, tá, mamãe? Oh, Rita, Rita, vem. Vamos lá, vamos ver como está a situação do meu banheiro. Vamos. Copélia, me explica uma coisa. Tem algum país que ainda te aceita? Muito poucos. Mas nos outros que não me aceitam, eu entro com a identidade falsa, cara. Mas eu tenho muitos, vários codinomes. Palmilha Xonga, Buraca Alves, Catarina Sem Dor, Lolita Faz. Esses são os meus preferidos. Lolita Faz? Não. Lolita Faz, com Fê de foca. Mário Jorge, socorro, gente do céu. Celinha caiu no banheiro, escorregou no molhado e eu acho que ela bateu a cabeça. Pelo amor de Deus, Celinha. Meu bem, meu bem. Celinha. Celinha, meu bem. Celinha, peraí, me ajuda aqui. Celinha. Ela caiu, ela bateu a cabeça. A gente vai levar para o hospital. De repente precisa, sei lá, tirar uma chapa da cabeça. Que chapa da cabeça? Você é do tempo do onça, hein, Rita? A culpa foi sua, polaca. Se acontecer alguma coisa com a minha mulher, eu te afogo no bambu. Tá voltando. Meu bem. Meu bem, olha eu aqui. Mário Jorge. Seu nome é Mário Jorge? Claro que meu nome é Mário Jorge. Sou seu marido, Celinha. Então vamos para o quarto. O que é isso, meu bem? Meu bem, você acabou de sofrer um acidente. A senhora bateu com a cabeça. Tá sentindo alguma coisa? Tô com uma vontade de ficar nua. 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 Celinha, o que é isso, Celinha? Nua. Vivendo e dançando, 2 para lá e 2 para cá. Porta a porta, o amor fala entre si. Falsa calma e aí o temporal. Um relevo baixo, retrato esculacho do amor no país do carnaval. Toma lá da cá. Vilo rola, rola. Embolo que ia. Que história é essa de querer ficar nua, Celinha? Ah, não sei, não sei. Essa roupa tá me incomodando. O que é isso? Aí, gente, uma loucura. Minha vontade é tirar a roupa e correr para o mar. É o chuvamento do sangue. Finalmente, enfim. Celinha Regina se parece comigo. Não se parece nada com você. Devolva a minha mulher, hein? Celinha, para com essa palhaçada. O que é isso? Ah, Mário Jorge, não é palhaçada, não. Tua vontade é ficar nua. Para com isso. Aí, Mário Jorge. Vamos para o quarto comigo, vamos.
A impressão que eu tenho é que nunca mais eu vou me deitar sozinha, vamos. O que é isso, minha Nossa Senhora? A minha mulher, cara, parece que bateu com a cabeça e a dor incorporada. Pois é, e parece que por um espírito muito amigo de Copélia, não é? Vou aproveitar aqui. Ela está aparentemente bem e eu vou tomar o meu banho, tá? Com licença. Oi, mamãe. Olha aí, Mário Jorge. Isadora e Tatal me contaram tudo. Tudo o quê, mamãe? As barbaridades que você anda falando pelas minhas costas. Mas olha, eu vou-te avisar, não é? Não vou deixar nada para você. Nada. Ah, aliás, não. Eu vou deixar sim. Dívidas. Mas o quê? Vou deixar dívidas para você. Mentira deles, mamãe. Pois se eu sempre fui um homem famoso por abrir minha boca para louvá-la, para dizer que você foi a melhor mãe do mundo. Mentira. É verdade, é verdade. Além do mais, Celinha, você adora. É a sua nora querida. É verdade. Eu gosto muito mais do que da Rita. Aliás, eu sempre tive horror à Rita. Como vai, Celinha? Boa, muito boa. E, Dona Genevieve, a senhora chegou numa hora boa também. Tá a fim de ficar nua no mar? Eu vou com a mamãe numa excursão lá no Matagal. Quero ver todo mundo nu. Então, vamos ficar nua? Vai, libera. Libera a tensão, vamos lá. Liberando, tananã, liberando. Ela bebeu? Bateu com a cabeça. Lá em Pato Branco teve uma mulher de nome Rita Barrusto que um dia bateu com a cabeça e acordou achando que era a Bela Rabusto daí. Que vinha a ser uma contraparente dela. E olha, não adiantava a gente dizer Rita, você não é bela. Ela se achava bela. E aí teve um dia que a Rita não havia outra coisa a fazer? Ela estava falando palavras desconexas, histéricas. Eu vou dar um pulo no mato. Alguém vem? Já disse que vou. Não vai a lugar nenhum. Para com isso, você é uma mulher casada, Celinha. Deixa de cartice, Mário Jorge. Cartice é o escambau. Enquanto minha mulher se estiver comportando desta maneira, ela não sai de casa. Pelo amor de Deus, mas a Rita ainda não saiu desse banho. Arnaldo, tudo bem com você? Lembra daquele dia que eu e você, que a gente transou nas escadas? Mas quem, Celinha? Nem mais uma palavra em Celinha. Pelo amor de Deus, que história é essa, Celinha? Você vai acabar me causando um constrangimento aqui, Celinha. Então vamos acabar com o constrangimento. Vamos ficar todo mundo nu? O que é isso, Celinha? Agora falou a minha língua. A culpa é sua. A culpa é sua. Ela acordou desse jeito por causa da sua má influência. Bem, a conversa está boa, mas eu tenho um grupo à minha espera. Hoje eu vou dar uma palestra sobre sobrevivência no mato. O que se deve fazer quando você se perde na selva? E o que se deve fazer quando você se perde na selva? Sexo enquanto se espera o resgate. E para completar, fechar a palestra, eu faço uma amostra da flora afrodisíaca das florestas equatoriais. Tomamos um chá de ervas e tiramos a roupa. É uma experiência. Acreditem. Lembrou, Arnaldo? Lembrou daquele dia na escada, né? E o dia da Lagoa de Araruama, hein? Para com isso, Celinha. Para com isso, hein? Não estou gostando dessa brincadeira, não, hein? Para com isso. Você ficar contando as suas intimidades com o Arnaldo, eu vou ser obrigada a botar aqui na roda a minha vida sexual com a Rita. E a minha vida sexual com a Rita sempre foi desastrosa. Mamãe, fora daqui, levanta. Vai procurar um serviço. Mamãe, você não pode dar ouvidos nem a Tatal, nem a Isadora. As aparências enganam. Nós somos uma família normal, mamãe.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus. Sabe o que me aconteceu? Meu Deus do céu, eu estava tomando banho e fui desembaraçar o box ali, passei a mão no vidro quando eu vi os cães caminhando. É mentira. É mentira, eu não estava espiando. Ai, eu fui contratada para checar os canos do 11º andar. Mas é do outro lado do hall, dona. Deixe, eu não acredito. É o meu apartamento que está com vazamento. Está entendendo? Meu apartamento. Ai, eu me confundi, morena. Quando eu vi você debaixo daquela ducha, eu pensei que o problema era ali. Mário Jorge, daqui para frente, eu só quero tomar banho se eu for espiada. Mas o que é isso? Espiada por mim, quem mais vai te espiar? Ai, não sei, Mário Jorge. Não sei o que está acontecendo. Parece que eu sou outra pessoa. Senta aqui, senta aqui. Para com isso, você está ficando doida. Senta aí. Sossega. Ela aqui só não tem vergonha não, Dona Daisy. Espiando a minha mulher tomando banho. Eu não sei porque é que chamam este senhor de senhora. O senhor é encanador, não é? Eu gostaria muito que fosse ao meu apartamento dar uma boa espiada. Com todo o prazer, madame. Além de encanador, me parece um cavalheiro, mas que gentil. Mamãe. Como, mamãe? Como? Isso não é encanador coisa nenhuma. Isso é um sapatão faz tudo o que nós temos aqui no condomínio. Mário Jorge, meu filho, e você ainda tem a coragem de me dizer que esta é uma família normal. Chega. Chega. Vovó já escutou coisas demais aqui hoje. Que hoje? Eu e o Tatalo. O que é isso, menino? Eu e o Tatalo vamos levar a vovó para dar uma volta. Vem, vovó. Vem, vovó. Vovó escutou barbaridade. Está precisando desvanecer. Desvanecer? Espairecer, vovó. Esse? Espairecer que ela quis dizer. Vem com a gente. Vamos lá. Dona Genevieve, Dona Genevieve. Olha, cuidado, viu? Não vá com os dois para nenhum lugar deserto daí. Não vá porque a senhora não volta. E aí, pai? Tudo bem por aqui? É, a Celinha caiu, bateu a cabeça. Está achando que é Copélia. Dona Daisy foi flagrada vendo a Rita tomando banho. Mário Jorge acaba de perder toda a fortuna da mãe. Um dia normal, então, né? É pai, vou aproveitar que você está aqui. Vou pedir logo de uma vez. O quê? Eu quero ser emancipado. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Você entendeu? Não. Não tenho nada aqui. A Dona Daisy não faz outra coisa. Eu tenho que ficar aqui na minha casa arrebentando a minha parede. Aquilo parece uma cena de guerra. Parece que eu fui bombardeada. E a senhora ainda tem a cara de pau de me dizer que Dona Daisy não descobriu o problema. Não, calma, Rita. Se você perde a cabeça, você perde a razão, P.O. Olha aqui, Arnaldo. Eu posso perder a compostura e vai ser bem pior. Toma atitude. Dona Álvara, qual é o verdito? Me diz. Olha, segundo o que Dona Daisy me disse, o problema é de vocês. O condomínio não tem qualquer responsabilidade. O Barbará pertence, sim, ao condomínio. Agora, o vazamento pertence ao doutor. Mas porquê? Quem disse que a Dona Daisy é perita? Perita, eu sei bem o quê. Eu já lhe disse, hein, Dona Álvara. A senhora tem que mudar todos os canos. Por que tem que mudar? Porquê? Bom, eu posso lhe ser sincera. Bom, na minha concepção, o pitoco do rebote deu refluxo. É muita pressão ali no pitoco para a qualidade dos canos que temos aqui. Pelo amor de Deus, Dona Álvara.
O primeiro problema era no barbará da minha cozinha. Depois o caso se estendeu até o banheiro. E agora, poxa, já lá se vão 3 semanas. Eu não aguento mais. Bom, Dr. Arnaldo, eu acabo aqui de receber o laudo da perita Daisy, não é? Vamos ler a súmula, não? Aqui costumava ter muito problema de afiação. Houveram vários gatos que, segundo a esposa dele, me bateu. Deu explosão. É tudo. Parece que ela ligou o estupitor e a cúpula do abajur voou longe. Mas Dona Daisy é analfabeta. Mas não fui eu quem escreveu este laudo. Foi a Isadora. Ah, meu Deus do céu! Mas então está tudo explicado. Agora sim. Mas isso é uma vergonha. Este condomínio é governado e comandado pela corrupção, Dona Álvara. Desde quando Isadora tem condição de dar laudo sobre qualquer coisa? Não, e é minha situação. Quer saber da minha situação? Como é que vai ficar a minha situação? Porque minha mãe já disse que concorda com a emancipação, pai. Só resta você. Eu não vou te emancipar. Porque você quer se emancipar? Por quê? Para poder tocar minha vida caso vocês sejam presos. Eu também já estou pensando em sair de casa. Olha, Adonis, se você quiser, eu lhe adoto, viu, Adonis? Você pode herdar as roupas de Ladir. Muito obrigado, Dona Álvara. Muito obrigado, mas as roupas de seu Ladir a senhora deve doar para o lar do travesti desamparado. Então, pai. Mas eu não vou te emancipar, não vou. Não enquanto esses canos estiverem dando problema. Eu acho que eu tenho a solução para este problema. Nós podemos todos acusar Dona Daisy e ela que paga o pato. Mas por que sempre eu? Sempre eu? Porque a senhora Sapatão, é isso. Mas, aliás, agora eu não quero mais ser importunada porque eu tenho um encontro e preciso ficar linda, leve e solta. Olha, o encontro pode saber com quem, Dona Álvara? É o garagista do Bloco H. Ele não queria sair comigo. Não queria de jeito nenhum, ele não queria, mas eu disse para ele que se ele não me levasse para passear, ia botá-lo no olho da rua. Vocês precisam ver a carinha dele, está lá embaixo me esperando com uma rosa nas mãos. Pelo menos ele comprou uma flor, não é, Dona Álvara? Não, ele cortou do jardim mesmo. Agora, Dona Daisy, a senhora trate de arrumar aquela sujeira que você fez. Não, pelo amor de Deus, Rita, essa senhora não vai mais sair daqui de casa. Ah, não quer nem saber, ela fica e eu vou lá para a Celinha. Celinha? A Celinha agora é Copélia. Pois então eu vou para um hotel. Arnaldo, eu vou para um hotel. E eu, pai? Eu vou para onde? Olha, se você não fosse meu filho, eu ia te dizer para onde. Eu ia ser. Eu fiz outra gemada para o senhor Mário Jorge. A dona Copélia me mandou botar a urina do capeta. Mas eu tive medo e não botei daí. Mas devia ter botado. Porque você. Mas a urina do capeta levanta até defunto, Mário Jorge. Muito obrigado, Copélia. Eu podia ter posto. Podia ter posto qualquer coisa, porque o meu estado é lastimável. Celinha está completamente desorientada. Eu, quando entro naquele quarto, não sei se saio vivo de lá. Eu não tenho mais vida sexual. Agora é uma competição para ver qual de nós dois tem mais elasticidade. No que ela está coberta de razão. Sempre me estiquei visando melhor performance na hora do lesco-lesco. Você sabe, Mário Jorge, que em Kuala Lumpur exercita-se muita elasticidade para fins sexuais. Eu não sei nem onde fica Kuala Lumpur, Copélia. É a capital da Malásia, cara. Eu passei uma temporada em Kuala Lumpur e aprendi a arte de se esticar com o grande mestre Tulunga Gay. Você sabe que um dia eu fui capaz, Mário Jorge, de colocar minha cabeça entre as pernas e abracei os pés assim com as mãos. A posição se chamava pacote. Tem muito pouca gente que consegue fazer a posição do pacote lá em Pato Branco.
Eu, qualquer dia desses, estou empacotado pela Celinha lá dentro do quarto. O pior é que eu vou fazer o pacote e não vou saber sair dele. Ainda vou ter que passar pelo constrangimento de sair por aqui nu, todo torto e de maca. Conseguiram alguma coisa com sua avó? Nada. Ela disse que prefere deixar o apartamento para os gatos. Eu ainda implorei para que ela deixasse alguma coisa para os gatos e uma coisa para os meus filhos. Mas ela disse que preferia deixar para os gatos do que para os macacos. Então, façam um favor. Vamos para a casa da mãe de vocês. Vamos, que eu já estou pelas tampas de olhar para os dois. Toma o rumo. Vamos lá. Vou sim. Vou puxar. É o seu carro. Não, não, não. Meu não. Você puxa o seu mau caráter. Oh, Pepe, tá a fim de ir lá para o baile do buraco quente? Tem homem bom lá? Hoje é a noite das pracinhas, meu bem. Estão sempre às ordens, tenente. E a senhora vai assim, sem bolsa? E você não sabe o pior, polaca. Sem bolsa e sem calça. Bora. O que foi, Tatalo? Já não falei para você ir para casa? Não escutou? Toma o seu rumo. Vai. Não precisa me enxotar. Mas não é pessoal, meu filho. Mas é que se eu não enxotar, você fica. Não fique preocupado não que eu entendi a mensagem. O senhor quer ficar sozinho, né? Estava te esperando lá no quarto, né? Olha a ideia que eu tive. Que tal se a gente fosse lá no parque aquático nadar nu? Aí depois você me levava a fazer um rolé lá no matagal. Então, Benny. Não, Celinha, para com isso. Diversão garantida e econômica, Benny. Celinha, pelo amor de Deus. Não é possível que você não se lembre de como você era. Eu quero a minha mulher de volta, Celinha. O que é isso, Mário Jorge? Fala sério. Fala sério, gostoso. Fala sério. Essa sou eu. Vai, você gosta do jeito que eu sou. Não, não gosto. Não gosto. Nunca gostei de mulher oferecida, despodurada. Eu quero a minha mulher de volta. Eu quero a Celinha porque eu me apaixonei de volta. Sou eu. Não, não. Não é. É você e não é você. Porque aquela pancada na cabeça desorientou. Eu não levei pancada na cabeça nenhuma, Mário Jorge. Eu inventei essa história toda com a Rita. Era só para saber como ia ser a sua reação. Com a Rita. Eu vou-te contar, Rita. É por isso que eu me separei dela. Mário Jorge, desculpa, Mário Jorge. Sabe o que é? Eu queria dar uma sacudida no nosso casamento, Mário Jorge. Eu precisava saber como você ia reagir com a minha mudança. Você realmente sacudiu. Sacudiu o casamento. E aí, o que você achou da reação? O resultado mesmo eu só vou saber amanhã. Porque tem mais uma prova ainda que você tem que fazer. Que prova é essa? É um velho ritual dos nativos da Polinésia que eles faziam na época do acasalamento dos golfinhos. O que é isso? Celinha, não brinca. Brinco. Deixa de conversa, Mário Jorge. Faz uma coisa. Vai até lá à área de serviço e pega um pé de pato. Depois você vai para o quarto. Acabou. Acasalamento de golfinho? Pé de pato. Que ritual é esse, Celinha? Prefiro não comentar. E pega o pé de pato. A culpa é só dela. A mãe do Beraldo viciou em touceira, nem. Ela não pode ver uma touceira que corre e toca. Não, não. Eu sei. Buzena, essa história toda é para justificar a sua indolência. Celinha, ela não enxugou o banheiro. Indolência. Que mulher chata, meu Deus. Como você é chata, Buzena.
Você já ia dizer, você é um chute-nos. Mas não pode. Já disse que vou. Não vai a lugar nenhum. Para com isso. Você é uma mulher casada, Celinha. Deixa de cartice, Mário Jorge. Cartice o escambau. Cartice o escambau. Enquanto Celinha Regina estiver nesse estado, não há pé de pato que resolva o vazamento do nosso amor.